Bom, se a gente entender que o racismo está presente na sociedade, em toda a sociedade brasileira, né? E a igreja não está fora da sociedade, então a igreja está presente na sociedade. Então, sim, há racismo na igreja como há racismo em todos os locais, em todos os espaços, né? E aí eu começo uma conversa aqui pensando também na própria história da igreja. Então, o próprio desenvolvimento também do processo escravagista, né? O quanto a chegada dos anglicanos, os batistas também se beneficiaram com o processo escravagista. Então, na verdade, é uma mudança, né? Uma tentativa de mudança de cultura e de entendimento dessa população dentro das igrejas, dentro dos espaços também eclesiásticos, né? Então, há racismo na igreja, assim como há racismo em qualquer espaço. E é importante a gente entender isso também, para não parecer que o racismo é algo que acontece esporadicamente, né? Mas o racismo acontece no cotidiano. Então, a gente, inclusive, só combate o racismo a partir do momento que a gente entende que ele está presente no cotidiano das pessoas, né? Que aceita que ele existe, né? Ou aceita ou finge que ele não acontece, né? Por exemplo, quando a gente fala de consciência negra, né? E aí tem aquela famosa frase, né? Por que pensarmos um dia da consciência negra? Não deveríamos pensar um dia da consciência humana, né? Durante muito tempo, a história dos negros foi contada a partir da dor, a partir do sofrimento, a partir da vinda dos negros para cá de forma roubada, né? De forma sequestrada. E durante muito tempo essa história foi contada nas escolas. Então, até a gente pensar o dia da consciência negra, pensarmos também um dia de valorização da população preta, né? Então, quando você encontra, por exemplo, o Kleber, um rapper, né, que participa de espaços tanto ligados à igreja quanto seculares também, a Sabrina, que é uma mulher que ocupa um espaço de destaque na profissão dela também, né? Eu, enquanto um diretor de escola, que quando converso com os meninos, aí trago a questão da negritude, eu percebo que a minha presença, o meu corpo, o corpo negro nesses espaços, é um corpo político também. Então, essa questão da própria consciência negra, de nos conscientizarmos da importância do negro nos espaços de poder também e de destaque. Perfeito. Kleber, e aí? Existe ou não racismo na igreja? Existe racismo na igreja, existe racismo na escola, existe racismo... Como a gente está falando de racismo na igreja, a resposta é sim, existe racismo na igreja. Em todas, na igreja católica, na igreja evangélica, na igreja anglicana, na igreja contemporânea, na tradicional, em todas as igrejas existe racismo. Por quê? Porque ela é composta por uma sociedade racista, né? A gente vê aí o racismo em todas as esferas sociais, e a igreja não se exime dessa situação. Existe racismo na igreja também. Aí, o racismo é pecado? É pecado. Então o pecado atua dentro da igreja através do racismo? Sim. As pessoas ou elas não acreditam que existe racismo na igreja, ou elas fingem não acreditar, né? Porque, na verdade, isso é algo latente, visível, e nós temos diversos exemplos aqui na sala e também na sociedade eclesiástica para poder ilustrar isso nesse dia de hoje. A gente estava conversando isso no caminho, eu e a Sabrina, né, Sabrina? Uhum. A gente estava falando sobre alguns exemplos que é muito visto, não só na nossa igreja, mas nas igrejas do Brasil afora. A gente vê... A nossa igreja é uma igreja afrodescendente, uma igreja... Eu e a Sabrina fazemos parte da COGIC, Church of God in Christ, que é um ministério norte-americano, e é uma igreja que foi criada na sua origem por pessoas que foram escravizadas em meados de 1900 a 1910, e a igreja foi criada por essas pessoas. Então é uma igreja formada por afrodescendentes e afrodescendentes norte-americanos, né? E nós lidamos muito bem com esse assunto, porque a maioria das pessoas da nossa igreja são pessoas que conversam e transitam sobre esse assunto também. Mas a gente costuma ver, não só onde a gente atua, mas em diversos lugares, que é comum a gente ver departamentos onde a servidão de pessoas para pessoas, terem pessoas pretas nesses departamentos e lugares de destaques. Nós temos pessoas brancas atuando. Quando eu falo pessoas brancas, eu poderia trocar por caucasiano para não parecer tão agressivo. Mas, como o racismo é muito agressivo, nesse dia de hoje a gente pode usar a palavra branco, né? Porque é um dia específico.
Mas é muito comum a gente ver nos lugares de destaque, como no púlpito, no louvor, na palavra, pastoreando e liderando as igrejas grandes, igrejas que eu digo assim, que todo mundo conhece, líderes religiosos brancos, e nos lugares onde as pessoas servem as lideranças, servem a igreja, as pessoas negras nesses lugares, né? Então a gente vê isso de forma ilustrativa e real dentro dessas nossas comunidades, entendeu? Comunidade que a gente vive oferecendo o nosso culto também. Né, Sabrina? Sim. E aí, Sabrina? A gente estava falando isso no carro, sobre o racismo. E dentro da igreja, por ser um ambiente cristão, né, e a gente acreditar muito nessa questão de equidade, que perante Cristo somos todos iguais, ele é um pouco mais sutil. Mas, às vezes, ele vai adoecendo as pessoas dentro da igreja, né? Principalmente as nossas características. E mais agressiva ainda para as mulheres. Porque a gente é estereotipada. A gente tem que... É forçado a alisar o cabelo para se encaixar num padrão, né, mais aceitável. A gente tem que cortar o cabelo dos filhos, porque eu já ouvi diversas vezes. Eu tenho 3 filhos, né? Uma menina e 2 meninos. E o meu menor de 3 anos, ele tem um black enorme. E aí eu escuto muitas vezes, corta o cabelo dele. E aí eu pergunto, mas por que cortar o cabelo dele? Eu não entendi. Porque eu vejo crianças brancas com cabelo comprido. Por que ele, por ser uma criança negra, não pode ter o cabelo comprido também, grande, black, armado? Por que incomoda tanto, né? E quando a gente fala sobre o racismo dentro da igreja, a gente vê que a gente deixa as pessoas num desconforto, né? Mas não precisava, isso não precisa ser um tabu dentro da igreja, porque o racismo é um pecado e o pecado precisa ser combatido, assim como qualquer outro pecado, né? Mas a igreja, geralmente, ela não aborda isso. Ela cria um tabu para falar sobre o racismo, até sobre a violência doméstica. Essas coisas precisavam ser diariamente faladas em todos os cultos. A gente precisa combater. É verdade. É muito comum... É muito comum, a Sabrina tocou num assunto muito forte, mas é muito comum quando a gente ouve falar de alguém que tem um cargo importante na igreja, que cometeu alguma coisa muito séria, né? Eu não tô falando da minha instituição, tô falando da igreja geral. A instituição igreja, né? É muito comum a liderança colocar panos quentes, né? Em algumas situações. Por exemplo, se tem um líder de música que ele agride a esposa. O cara ele é ministro de louvor e é super conhecido na sua igreja, na sua comunidade, e ele agrediu a sua esposa. E as pessoas, quando isso chega na liderança da igreja, geralmente a liderança da igreja não permite que a igreja saiba disso, e eu acho que não tem que saber mesmo, mas ela faz de tudo para conter. Quando isso acontece com uma pessoa que não tem tanta notoriedade assim na igreja e que se a comunidade sabe, acaba não manchando, né, o nome da comunidade, isso acaba indo pro ouvido de todo mundo, entendeu? Então, assim, e não é interferido logo. Então, o racismo, é muito comum a gente ver isso acontecer com o racismo também. Como o negro, ele acaba não estando em lugares de destaques, né, nas grandes instituições eclesiásticas, então ele não tem força na voz. Então, quando acontece alguma coisa, sempre o problema foi causado pela pessoa mais fraca, que não é fraca, mas é mais fraca porque não tem poder na voz, entendeu? Entendi. Uma pergunta aqui pro Davi. Davi, na sua opinião, aonde é que nasce e como é que se consolida esse comportamento racista, né? Onde nasce e como é que se consolida uma pessoa ou pessoas terem esse comportamento racista? Até, lógico, pode falar de modo geral, mas até assim dentro da liderança de uma igreja. Onde você acha por que isso nasce lá e como que se constrói, se consolida esse comportamento racista de uma liderança em relação, né, às pessoas, ao preto, né, enfim. Como é que isso acontece, na sua opinião? Bom, se a gente pensar a questão propriamente dita racial, né, até a questão do racismo, é uma invenção até mesmo científica, né, durante um período da história.
só pra gente não ficar pedante, né? Mas durante o período da história você teve cientistas que tentaram afirmar que negros eram inferiores a brancos, né? Então você tem, por exemplo, Lombroso, que era um cientista que media o crânio das pessoas e dizia, olha, pessoas com essas características tendem a ser criminosas. E quais eram as pessoas que ele estava dizendo? Pessoas negras, né? Então, houve uma tentativa, né? Se a gente pegar Brasil, por exemplo, após o período de abolição da escravatura, você tem leis de terras que proíbem negros de acessarem a terras. Você tem leis ligadas à educação que proíbem negros de acessarem a educação. Você tem leis que, de uma certa forma, também criam dificuldades da integração do próprio negro na sociedade. Do negro de poder votar. Isso. A lei do capoeira, por exemplo, que é pra gente entrar na questão racial também, né? Você tem a lei do capoeira que tentava, de uma certa maneira, apagar a história da população negra e da população preta. Então, você tem uma construção daquele que chega, daquele que olha para o diferente e coloca aquele diferente como se fosse inferior. Então, a gente costuma dizer que, inclusive, o racismo não é um problema dos negros, o racismo é um problema dos brancos, porque foram os brancos que criaram essa divisão entre as raças, né? Que uma raça se sente superior. Como se uma fosse inferior. Isso, se sente superior e precisa, então, dizer que você é inferior a mim. Então, se a gente entender essa própria história da divisão racial, a gente percebe também que isso vai para todos os espaços, né? Como a gente já disse, escola, igreja, né? E a igreja acaba se tornando esse espaço também. Então, quando a gente pensa no princípio, na origem, quando a gente, voltando para a história, né? As igrejas históricas, quando chegam no Brasil, uma parcela delas são missionários que vêm de uma parte dos batistas, né? Vêm dos Estados Unidos, a parte sulista vem fazer missões no Brasil e, de uma certa maneira, quando chegam aqui, vem com uma tradição também já escravagista do seu país. Então, quando chegam aqui, dão continuidade àquilo que eles já vivenciavam lá, né? E aí, quando a gente pega a estrutura da igreja, a organização da igreja, a gente vai percebendo que essa igreja vai se desenvolvendo, ela vai se organizando, e dentro da sua organização os negros não vão sendo, de uma certa maneira, incluídos, né? Quando a gente pega, vocês sabem muito melhor do que eu, né? Quando a gente pega as igrejas, por exemplo, neopentecostais, a gente já vê uma integração maior do negro nesses espaços, né? Tem até o Marco Davi, o pastor Marco Davi, né, estudioso, né, escreveu A Religião Mais Negra do Brasil, que ele cita isso, né? Que assim, quando você pega, por exemplo, as religiões de matriz africana, você tem uma incidência de pessoas brancas participando dessas religiões. Quando você pega as igrejas neopentecostais, você tem as pessoas saindo das religiões de matriz africana porque foi criminalizada e tendo uma identificação maior com a religião neopentecostal. Então você tem uma presença preta nessa igreja. Só que essa presença preta, ela não vai ocupar os espaços de destaque, né? Não vai ocupar os espaços de poder. Vai ser a pessoa que vai cuidar da criança, que vai servir, que vai, enfim, não vai ser o grande líder, né? Então a gente tem uma estrutura, de uma certa maneira, organizada para não permitir que o negro acesse esses locais. Não porque ele não tem condições, mas porque a própria estrutura não permite que ele alcance esses lugares. Ou quando ele chega nesses lugares, é que o Kleber estava dizendo, né? Ele é, de uma certa maneira, desacreditado. Então, há uma estrutura que dentro da teoria a gente vai falar que chama de branquitude, né? Que há uma estrutura que os brancos meio que se protegem. Então, um incidente que acontece com uma pessoa branca, há uma proteção, de uma certa forma, uma organização para que essa pessoa não seja exposta. Agora, se um negro que está no espaço, né, um grande cantor, por exemplo, se ele dá uma mancada, se ele fala uma frase, se ele comete uma atitude meio que fora do padrão, aí todo mundo vem e fala, mas por quê? Também é negro, ele é violento, os negros são violentos, os negros falam que vem na cabeça, não pensam, né? Então tem toda uma organização são voltada para isso também, né? Que se utilizam como uma verdade, né? Como se fosse uma verdade. E a sociedade força o negro a acreditar nisso também. Porque em muitos casos, ontem mesmo eu estava conversando com um jovem, ele tem 19 anos, 18, 19 anos, e eu estava tentando convencer ele de fazer uma participação em uma atividade. E ele falou, não consigo. Eu falei, você consegue? Quem falou pra você que você não consegue? Ele falou, eu sei que eu não consigo. Eu falei, mas quem disse pra você que você não consegue? Eu tô falando, eu só tô te chamando pra participar porque eu vejo uma capacidade muito grande em você de fazer o que eu tô pedindo pra você fazer lá e vai ser muito legal. Eu acredito que vai ser importante pras pessoas. Ele falou, eu não posso, eu não consigo. Eu falei, alguém colocou isso na sua cabeça um dia. Isso não nasceu do nada aí na sua cabeça. Então, é muito comum quando a gente tenta discipular um jovem negro, ou seja ele homem ou mulher,
a gente vê partículas de racismo que foi embutido nessa pessoa desde a infância, desde a sua infância, entendeu? A escola, o Davi, ele foi diretor de EMEI, a esposa dele é diretora de SEI, a minha esposa também é professora de SEI, e ele hoje é diretor de uma escola de Fundi 1, Fundi 2, né? E ele pode falar isso. A escola é um lugar terrível. É um lugar, quando eu falo terrível, é um lugar muito bom porque temos a educação, né? Lá na escola. Mas é um lugar mais agressivo para uma criança negra, porque lá ele sofre os seus primeiros traumas da vida. Os traumas onde as pessoas olham pro cabelo e falam: o seu cabelo parece um cabelo de não sei o quê. Então ele vai para casa já querendo raspar o cabelo. O menino quer raspar o cabelo e a menina quer alisar o cabelo. É sempre isso que acontece. E eles acham que o nariz não é bonito, ele acha que a boca não é bonita, ele acha que o olho não é legal, então acha que a pele, e vai achando que ele é um erro para a sociedade, entendeu? Isso é muito comum. Então ele cresce. Quando a gente fala, quando a gente fala de que o racismo mata, é que ele não mata às vezes com um tiro na cabeça. Ele mata também. Ele mata de forma homeopática, todo dia um pouquinho, porque aquilo lá é colocado uma sementinha naquele terreno lá atrás, e aquilo vai pingando todos os dias na mente dele. A Sabrina, no meio do caminho, falou de um exemplo de uma mulher que contou sobre uma situação do passado dela, e ela acredita que ela tá curada, mas ela tava contando um trauma que ela viveu, né? E a Sabrina compartilhou disso comigo hoje, que ela ouviu, e eu falei: meu, ela não foi curada ainda, existe resquícios ainda desse trauma que ela viveu lá no passado, né? A pessoa falou que ela pegou na cintura de uma mocinha que participava do grupo de dança junto com ela, falou assim: nossa, essa aqui é uma cintura pra casar, e pegou na cintura dela e falou: e essa cintura aqui é uma cintura pra avental. Então, ela fala disso hoje como se ela tivesse curada, mas não tá curado ainda. Existe ainda resquícios da forma que foi dito, de que esse trauma ainda, ele ainda parece que tá sendo cozido ainda na mente. Você entende isso? Sendo elaborado melhor isso, né? Só a opinião de dois ouvintes aqui. Valdir Reis, né, que escreve aqui sobre se há racismo na igreja. Sim, há racismo na igreja, principalmente quando a pessoa preta ou preto está em destaque. Né? E tem o Francisco Luzier, que diz o seguinte: existe racismo tanto para quem é branco e para quem é negro. Afinal, existe racismo reverso? Né? Ele coloca aqui uma pergunta. Bom, Sabrina, e aí? Não existe racismo reverso, né? Não tem na história nenhum lugar onde o preto escravizou brancos. Não existe isso. Onde brancos foram assassinados, dizimados. Não tem. Por negros, né? Por negros, não tem isso. Então, quando eles falam racismo reverso e vem com essa pauta de que o preto, ele se vitimiza, que o preto sempre se faz de coitado, não é. E a mulher ainda é colocada num lugar. As pretas, elas são sempre tidas como mulheres raivosas. Mas não é, porque a gente tem que estar sempre se defendendo, sempre se justificando para a sociedade. Tem que estar sempre, desde a infância. Seja na escola, quando você não é escolhida. Eu lembro de uma coisa que era muito engraçada no Norte. A maioria... eu e mais uma amiga, eu lembro o nome dela, Gleudes. Nós éramos as únicas negras da sala. E sempre quando tinha festa junina, esses eventos, assim, ninguém escolhia a gente pra dançar. Então a gente tinha que se vestir de menino e para poder dançar com outra menina, porque as meninas aceitavam. Até os próprios meninos que eram pretos, eles não queriam dançar com a gente, porque existia todo uma construção aí de que o preto era feio, o preto não era legal. Eu, até os meus 12 anos, eu não queria ser negra, né? Eu não aceitava meu cabelo, a minha mãe cortava bem baixinho. Então, com tudo isso, até porque não tinha tempo para cuidar, enfim, não existia tantas coisas para se fazer num cabelo, né? E a escola, ela é cruel nesse sentido, né? Porque lá você vai... meio que, como o Cláudio falou, as doses homeopáticas todos os dias você tinha que se defender. E nós, mulheres, a gente se posiciona nessa defensiva de falar: não, eu não sou isso, né? Eu sou igual a você, né? Eu tenho pele, eu tenho tudo que você tem. Só que a sociedade coloca como se nós fôssemos diferentes. E quando a gente fala sobre racismo reverso, ele não existe. Você não vê o negro falando que ele é superior ao branco. Na verdade, a gente só fala de equidade, que nós somos iguais.
né? Porque a igualdade nunca vai ter. Né? O branco, o preto nunca vai ser igual ao branco diante da sociedade. A gente pode lutar, a gente pode. A não ser que venha um meteoro, acabe com o planeta e comece tudo do zero de novo. Mas, segundo o que aconteceu, né, no nosso planeta, e toda a escravidão, a gente não vai conseguir uma igualdade diante da sociedade entre o povo preto e o povo branco. Então a gente luta por equidade, pelo menos equilibrar. A gente tentar sair de um ponto de partida todo mundo igual. Porque a gente enxerga assim, nós que somos pretos enxergamos assim. Existe um ponto de largada. E aí, a cada situação que a gente vai vendo da vida, vai deixando a gente com um passo atrás da largada. Então, antes do apito soar, do tiro, né, ser disparado pra cima, pra largada, alguém grita lá, quem que cresceu na comunidade nas extremidades? Aí a maioria lá é preto, então dá um passo pra trás. E os brancos, um exemplo, tá? Os brancos ficam ali na linha de largada ainda. Quem é que cresceu estudando em escola pública? Aí os negros na sua totalidade dá mais um passo pra trás. Quem cresceu sem pai? Mais um pra trás. Quem cresceu sem convênio médico? Mais um passo pra trás. Então na hora que fala valendo, ou dá o tiro pra cima, né, pra sua largada, a gente vai ver aí uma situação de desequilíbrio social. Então o preto vai sair, ele vai ter que se esforçar muito e muito mais, e aí é que vem uma situação que eu acho importante a gente falar. Dentro da igreja, não existe, então, homens e mulheres negros de destaque? Existe, mas eles tiveram que se esforçar muito e muito mais do que os brancos para eles estarem nos lugares que eles estão. Por exemplo, cantores que se destacaram no mercado fonográfico da música gospel. Eles estão em destaque por quê? Porque eles se lascaram de verdade para estar ali. Quando eu falo se lascaram, é da forma pejorativa, da forma real, porque tem muitos deles que venderam os seus imóveis, que acreditaram de verdade, venderam carros. Eu falo isso por conta do meu grupo que eu faço parte também. É um grupo formado por afrodescendentes que não tiveram herança, tiveram que trabalhar, são pais e mães de família, para conseguir gravar seus álbuns. A gente faz isso até hoje. Gravamos DVDs caros de R$500 mil, de DVDs muito caros, que pra gente é quase impossível, né, da gente conseguir colocar um produto desse no mercado, e não só para ganhar dinheiro, mas para salvar pessoas também. Então, quando a gente faz isso, vivendo uma vida que a gente vive socialmente falando, a probabilidade da gente estar em destaque é muito pequena, é muito menor do que alguém que recebe herança, tem uma facilidade da sociedade para estar nesses lugares de destaque, entende? Há lugar de destaque para o homem e para a mulher negra dentro da igreja? Sim, mas eles precisam lutar muito para estar nesses lugares.